capítulo 12. Como é sabido da amada igreja, nós estamos numa série de mensagens sobre o quê? Oh, Jesus, fala para mim, irmão, sobre o que nós estamos falando? Os novos dons sobre espirituais. os dons espirituais, que maravilha. Pensei que era só o Carlos que estava sabendo, mas é uma bênção, né? Vamos ler a palavra de Deus, aí nós vamos orar e iniciar o que Jesus tem para nós nessa noite. Então vamos ver o que Deus tem para nós. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que era gentios levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos orar, igreja do Senhor. Graças a Deus, Senhor Jesus, queremos louvar o Teu nome, Senhor, por esta noite maravilhosa. Que alegria, Jesus, estar aqui na Sua casa, aprender, Senhor, da Tua palavra. Peço neste momento, Senhor, abre o meu entendimento, abre o entendimento do Teu povo, para a gente entender sobre os dons do Senhor. Mas nós não queremos só entender sobre os dons, Pai, nós queremos viver. Essa é a proposta dessa noite, Senhor, que aprendendo sobre os dons, aprendendo mais a Sua palavra, o desejo do nosso coração venha aumentar para ter os dons espirituais, para ser usado por Ti. Jesus, aqui tudo é Teu. Fala com o Teu povo e glorifica o Teu nome nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, na última quinta-feira nós iniciamos aqui o tema dons espirituais e maturidade cristã. E os irmãos que estiveram aqui na última quinta-feira podem perceber que a gente aprendeu algumas coisas muito importantes sobre os dons. Recapitulando, nós aprendemos que o apóstolo Paulo, antes de falar sobre os dons, ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Aí nós vimos, ou podemos conversar um pouco sobre a importância de, antes de eu ser usado, Ronaldo, nos dons, o Senhor Jesus quer o meu culto, Ele quer a minha vida. Ora, a igreja de Corinto, irmãos, não faltava nenhum dom para a igreja. Eles tinham os 9 dons espirituais e os demais dons. Todavia, Paulo diz que aquela igreja, Paulo se chama de carnais, um povo carnal. Então, a primeira coisa que a gente deixou claro na última quinta, que o fato da gente possuir dons não significa que eu sou espiritual. Uma pessoa espiritual, irmãos, ela não é conhecida pelos dons que ela possui. Uma pessoa espiritual ela é conhecida pelo fruto do Espírito manifestado em sua vida. E nós comentamos na última quinta que, por isso, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em Teu nome não profetizamos? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não operamos maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que
praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Agora, essas pessoas tinham dons ou não? Tinham. Operação de maravilhas, expulsavam demônios, efetuavam curas, mas Jesus não conhecia elas. Então, o Senhor, Ele quer nos dar dons, igreja, mas antes disso, antes de ser usado por Deus, vida com Deus precede vida para Deus. Vida no altar de Deus precede serviço para Deus. Amém? O Senhor Jesus não quer que eu e você ganhe o mundo inteiro, mas venha perder a nossa própria alma. E na última quinta, nós vimos os dons, que nós chamamos dons de serviço, que é o dom do ensino, o dom de ministério, que é o mesmo de diácono ou de serviço, e muitos outros dons, o dom de socorro. É que às vezes a gente pensa, irmão Carlos, que só tem dom de profecia, né? Dons da palavra de ciência, a palavra de sabedoria, não, mas tem dons, como nós vimos, dom de misericórdia, aquela pessoa que tem o dom de Deus, que ela quer socorrer as pessoas, quer ter misericórdia das pessoas, o dom da liberalidade. Mas não é toda a igreja que tem que ter esse dom, irmão Marcos? Não, toda a igreja deve ser generosa, todavia, quando há um dom, a pessoa tem um destaque naquela área, um dom de serviço, um dom de servir. E hoje, gente, nós vamos continuar falando sobre os dons espirituais. Todavia, na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 12, a seguir. E, se não der tempo da gente falar sobre todos os dons espirituais hoje, não tem problema, nós continuamos, nós vamos seguindo até a orientação do Senhor. Quando Ele pedir para a gente mudar o tema, a gente muda. A gente quer seguir a orientação do Espírito Santo. Então vamos lá. Olha só, o capítulo 12 de 1 Coríntios marca o início de uma nova sessão da carta, na qual o apóstolo Paulo trata do uso correto dos dons espirituais. O problema não é a existência dos dons, mas a maneira como os cristãos de Corinto os valorizavam e utilizavam. Irmãos, como eu disse para vocês, nenhum dom faltava na igreja de Corinto. Eles tinham dons de curar, palavra de sabedoria, profecia, eles tinham muitos dons. Todavia, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas. Era a igreja que mais deu problema para o apóstolo Paulo. O que estava acontecendo ali? Tinha partidos dentro da igreja. Um dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Pedro. Aí tinha um pior grupo que dizia, eu sou de Cristo. Esse é o pior grupo. Porque o que dizia que eu sou de Cristo, eles estavam querendo dizer o seguinte, eu não obedeço nem Paulo nem Pedro, eu só obedeço a Jesus, tá? Eu não estou aqui para servir homem nenhum. E tinha o que mais na igreja? Tinha questão sobre casamento, imoralidade, alimentos sacrificados aos ídolos, desordem no culto e na ceia, como a gente viu aqui no sábado, sobre essa desordem. Só que agora, nos capítulos 12 a 14, o apóstolo Paulo ele vai tratar com a igreja sobre os dons dentro da igreja e que estava tendo problema também, e nós vamos ver quais são. Então vamos lá, querido. Em primeiro lugar, 1 Coríntios 12, versículo 1, vai acompanhando, para a glória de Deus. Agora a gente tem o nosso telão. Você pode acompanhar aqui se você quiser, ou na sua Bíblia. Olha só, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Coloca aí por gentileza, Estela. Eu vou lendo na Bíblia aqui enquanto a Estela acha ali. Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha só a palavra que o apóstolo Paulo fala primeiro, irmãos, acerca dos dons espirituais. Eu não quero, irmãos, ou seja, eu não estou falando para uma pessoa, eu estou falando para a igreja, irmãos, diz o apóstolo Paulo, que sejais ignorantes. O que significa a palavra ignorante nesse texto? Significa que a pessoa não conhece, não tem entendimento sobre os dons. Os crentes de Corinto, igreja, eles se consideravam muito sábios aos seus próprios olhos. Eles se consideravam espirituais ao extremo, os crentes de Corinto. Mas Paulo, ele quer dizer o seguinte:
aquele que se considera espiritual, observe o que eu estou dizendo, observe a palavra do Senhor. O que ele quer dizer aqui, queridos? Ó, a igreja de Corinto, eles achavam que eles estavam corretos, porque na igreja de Corinto tinha manifestação, tinha línguas, tinha curas. Eles falaram, nós estamos certos, e por isso eles deram trabalho ao apóstolo Paulo. Todavia, irmãos, a palavra do Senhor diz em Provérbios, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, Paulo, em primeiro lugar, ele tinha uma preocupação, na igreja do Senhor, que os irmãos de Corinto conhecessem os dons, não fossem ignorantes sobre o assunto dos dons espirituais, porque ele é muito importante. Agora, como eu sei, igreja do Senhor, como eu sei de fato que alguém está falando do Espírito Santo, ou se sua mensagem ou profecia vem do Espírito Santo? Coloca aí, por gentileza, Estela, o versículo 2 e o versículo 3. Olha só. Glória a Deus. 1 Coríntios 12. Ó, olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Versículo 3. Portanto, você é bom fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, irmãos? Paulo ele começa a dizer assim: olha, vocês bem sabem que antigamente vocês eram guiados pelos espíritos mundanos, espíritos malignos, e eles nos afastavam do Senhor Jesus, eles nos levavam para os ídolos. Vós bem sabeis que era gentis, levado aos ídolos mudos. Ó, Paulo traça um contraste entre as manifestações do Espírito Santo e a antiga vida dos coríntios. E o que acontecia, irmãos? Os cultos pagãos, ou pagãos, na época de Paulo, era marcado pelo quê? Pelo êxtase, era marcado por imoralidade sexual, era marcado por perda de consciência. E dá-nos a entender uma coisa, irmãos: os crentes de Corinto, que se diziam tão espirituais, na hora do culto, na hora que eles entravam num êxtase espiritual, tinha gente até dizendo ali que Jesus era anátema, ou seja, que Jesus era maldito. Mas aí Paulo diz: uma pessoa que fala pelo Espírito do Senhor jamais vai dizer uma coisa dessas. Uma pessoa que fala pelo Espírito de Deus, Paulo deixa claro, quem fala pelo Espírito Santo jamais vai diminuir ou blasfemar a pessoa de Jesus. Em outras palavras, jamais dirá uma inverdade sobre Jesus. Mas o povo ali, irmãos, estava tão cego sobre os dons espirituais, e eles se achavam tão espirituais, que na hora do êxtase espiritual, na hora que eles estavam lá falando em línguas, buscando, pensando que estavam buscando a Deus, tinha gente ali dizendo que Jesus era maldito. Os irmãos já pensou uma coisa dessa, irmãos? Agora, como que eu sei se uma pessoa que está pregando, está entregando uma profecia, está falando da parte do Espírito Santo? Essa pessoa, irmãos, jamais vai dizer uma inverdade de Jesus. Essa pessoa vai glorificar o Senhor Jesus. João 16,14 diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela glorifica Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo fala verdades de Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, como o Espírito Santo está em nós, e ele glorifica o Senhor Jesus, essa pessoa vai glorificar Jesus. Essa pessoa vai enaltecer o nome de Jesus. Agora, o que Paulo está dizendo ali também? Olha o versículo 3. Ó, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém.
E o povo estava numa mistura tão grande espiritual, pensando que era espiritual, mas era carnal, que estava chamando Jesus de maldito lá, no êxtase espiritual. Olha o que Paulo diz: e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Irmãos, se estiver passando alguém lá na rua agora, e a gente fala assim: diga, Jesus é o Senhor, da boca para fora, ele vai dizer. Mas Paulo não está dizendo isso, irmãos. Paulo está dizendo, Carlos, que uma pessoa que, para ela falar de coração e com convicção que Jesus Cristo é o Senhor, ela só pode dizer isso pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você levanta as suas mãos à igreja, quando você adora e você louva Jesus de coração e você diz: Jesus é o Senhor, você está falando isso pelo Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Outra coisa, guarde isso no seu coração. Então, como é que eu sei, pastor Marcos, que uma pessoa, um crente, um homem, uma mulher, ele tem um ministério segundo o Espírito Santo? É que no ministério deste homem, dessa mulher, o foco é Jesus, irmão. O foco é Cristo. O Espírito Santo disse, certo teólogo, que o Espírito Santo ele tem um ministério do holofote, ele aponta para Jesus, ele quer Jesus, ele quer glorificar Jesus, ele quer mostrar Jesus para as pessoas. Esse é o ministério do Espírito Santo na igreja. Então, se você ouvir uma mensagem quando ela é muito desvirtuada de Bíblia, muito focada no homem, na mulher, eu faço, eu aconteço, nada disso, irmãos. Aqui na igreja, quem tem que aparecer é Jesus, porque ninguém pode dizer, senão pelo Espírito do Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo, ele glorifica ao Senhor Jesus. Faça uma análise agora na tua vida ministerial. Qual é o foco do teu ministério? É Cristo? É Jesus sendo apresentado? É Jesus aparecendo? É Jesus? Porque se o Espírito, irmão, se nós falamos pelo Espírito, o foco da mensagem é Jesus Cristo. O foco da mensagem é perdão. O foco da mensagem é a cruz de Jesus. O foco da mensagem é que Jesus vai voltar. O foco da mensagem é que Jesus pode libertar. É que Jesus pode mudar. Agora, qual é o foco das mensagens que a gente tem ouvido hoje, irmãos? Vem para Jesus que Ele te dá carro. Vem para Jesus que Ele te dá casa. Vem para Jesus que Ele te cura. Irmão, Jesus faz tudo isso, mas a essência do Evangelho não é essa. A essência do Evangelho é que um homem, um Deus, certa feita veio nessa terra, se fez carne para morrer por você e por mim, para perdoar os nossos pecados. Qual que era a pregação dos apóstolos, igreja do Senhor? Qual que era a pregação dos apóstolos? Jesus Cristo e este glorificado. Amém. Glórias a ti. Deixa eu só abrir aqui o meu esboço, irmãos, porque o meu tablet acabou a bateria. Glória a Deus. Perfeito. Perfeito. O foco do Evangelho é arrependimento. Irmãos, se um dia você for numa igreja e a pessoa falar assim, ó, Jesus te ama do jeito que você tá? Você não precisa mudar não. Fica do jeito que você tá. Corra dessa igreja. Corra dessa igreja. Corra dessa pregação. Porque o foco do Evangelho é arrependimento. O foco do Evangelho é mudança de vida. Glórias a Deus. Graças a Deus. Agora, escute o que eu vou falar para você, igreja. Os dons do Espírito. Quantos compreenderam até aqui? Quantos compreenderam? Ó, tinha turma lá dentro da igreja, irmã Eliana,
entrava num êxtase espiritual, é muito espiritual. Glória a Deus, glória a Deus, Jesus é maldito. Irmãos, as coisas espirituais, as coisas de Deus é uma linha tênue. É preciso ter respeito, é preciso ter zelo. Tinha dons, mas estava com a vida toda bagunçada. E quando ia exercer os dons, entrava na carne, e até espíritos malignos começavam a falar na boca das pessoas. Isso é triste, irmãos, é muito triste. Por isso que, para a gente ser usado na presença do Senhor, nos dons, na palavra, a gente tem que ter uma vida no altar de Deus. Uma vida no altar. Escute o que eu vou dizer para você agora. Os dons são diversos. Coloca o versículo 4 aí, por gentileza, Estela. Vamos trabalhar aqui, irmãos. Vou explicar rapidinho, ó. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Próximo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E o próximo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Perceba, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala a palavra dons, ele fala a palavra ministérios e ele fala a palavra operações. A palavra dom e ministério você pode entender da mesma forma. Dom é o quê? A palavra grega charisma, que é graça, é favor. E os dons são para quê? Para serviço na igreja. Ministério, a palavra é serviço. Então ali está falando a mesma coisa, tá bom? E operações é que Deus opera de maneira diferente. Deus, o Senhor nosso Deus, Ele não usa uma forma para operar dentro da igreja. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. O nosso Deus, ele é tão grande, tão poderoso, tão majestoso, irmãos, que você percebe que tudo que Ele faz não é só de uma forma. Até nas frutas você vê isso. Por exemplo, você pega a banana, só de uma fruta você vê que tem vários modelos de banana, vários tipos. Porque Deus é tão grande, pastor Marcão, que Ele teve que fazer variações. Então não ia ser assim diferente na igreja, tá, irmãos? Mas eu quero que você perceba uma coisa, igreja do Senhor, que nesses versículos a Trindade é apresentada, ó. Presta atenção. Escute o que eu vou dizer para você. Lembra que eu falei que tinha quinta-feira aqui que a gente ia chorar na presença do Senhor? Tinha quinta-feira que a gente ia se alegrar, louvar. E ia ter quinta-feira que a gente ia estudar a palavra. E é gostoso esse tipo de pregação também, porque essa pregação edifica. Então veja bem, ó. Quem está comigo, diga amém. Amém. Olha o versículo, olha lá. Versículo 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo. 5. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor aqui é o Senhor Jesus. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, eu quero que os irmãos entendam o seguinte: você não vai ver na Bíblia, igreja, a palavra Trindade aparecer nunca. Mas como que se forma uma doutrina? É baseada em textos assim. Aqui você vê o Pai, aqui você vê o Filho, e aqui você vê o Espírito Santo, Paulo falando. Amém. Que é eles, de uma maneira conjunta e unânime, operam os dons dentro da igreja. Agora escute o que eu vou dizer para você, irmãos. Qual é o objetivo dos dons espirituais? Com que finalidade Deus concede os dons à igreja? Versículo 7, Estela, por gentileza. Olha lá. Por que Deus quer te dar um dom? Por que Jesus quer te usar? Eu quero que você olhe para o teu irmão aí, com muito amor e carinho, e pergunte para ele: por que Deus quer te dar um dom? Pergunte para ele, com vontade. Por que Jesus quer te usar? Por que Ele quer te dar um dom espiritual? Porque eu sei, pastor, por quê? Porque Jesus me ama demais. Ele quer que as pessoas olhem para mim. Ele quer que as pessoas, me vejam pregando, me vejam louvando, me vejam curando as pessoas. Será que é isso, irmão? Olha lá. Versículo 7 diz assim: mas a manifestação
é dada a cada um para o que for útil. Para só um minutinho. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Então não é para alguns que Deus dá? Para a igreja? Os dons da igreja é para cada um, não é para alguns. Antes de eu falar a finalidade, eu quero que você entenda uma coisa. Talvez aqui nessa noite você se sinta tão pequeno. Talvez aqui nessa noite você se sinta até inútil. Mas eu quero dizer para você que se você é igreja, Jesus te deu pelo menos um. Jesus te deu pelo menos um dom. Talvez você não descobriu ele ainda, mas Jesus vai fazer você descobrir, vai fazer você entender. Então o dom é dado para cada um para o que for útil. Irmãos, os dons da igreja são para suprir as necessidades da igreja. Nenhum dom espiritual Jesus não concede a ninguém visando exaltar pessoas. Na verdade, o dom revela a atuação do Espírito Santo para a edificação do corpo. Escute isso, igreja do Senhor. Os dons nunca foram para exaltar pessoas, demonstrar espiritualidade, gerar competição, produzir espetáculo. Eles existem para edificar a igreja, fortalecer os irmãos, glorificar a Cristo e cumprir a missão da igreja. Jesus não me deu um dom, irmãos, para me competir com meu irmão. Jesus não me deu um dom para competir com o pastor Marconi. E deixa eu falar uma coisa para você que o Espírito Santo falava em meu coração quando eu preparava essa mensagem. Você não precisa ter ciúme na igreja nem inveja de ninguém. Eu vou te dizer por quê. Sabe por quê? Porque Deus usa o seu irmão não é para mostrar que ele é melhor ou maior que você. Deus usa o seu irmão para te edificar, abençoado. Deus usa o seu irmão porque Jesus te ama. Ele quer falar com você. Irmãos, nós somos um corpo, igreja. Jesus dá um dom de curar para um, dom da palavra para outro, dom do ensino para outro. Não para a gente competir, para a gente servir um ao outro, Mônica. Então, quando você vê uma pessoa que é usada em algum dom, não fique triste pensando: por que Jesus não me usa assim? Ou por que ele não me deu esse dom? Não fique triste, porque Deus deu um dom específico para você. Deus deu um dom específico para você. E Jesus está usando aquela vida para edificar a sua vida. E outra hora, Jesus vai usar a sua vida para edificar a minha vida que estou pregando aqui, porque é um corpo. Glórias a Deus. Eu quero que você fale com muito amor, com muito carinho para esse irmão que está do seu lado. Diga: você é importante no reino. Diga: você tem valor no reino. Jesus te deu um dom, você tem valor no reino. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Eu queria tanto ser usado igual o pastor Marconi. Queria tanto Jesus. Aí Jesus está olhando para você e fala assim: deixa o Marconi que eu cuido dele. Eu tenho algo que é para você. Eu quero te usar na minha casa do jeito que você é e do jeito que eu te chamei, e de acordo com o dom que eu te dei. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Os dons espirituais. Fique tranquilo. Até 11h30 a gente termina. Eita glória, tem uns irmãos animados aí. Você vai, varão? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tem um pastor que ele dizia assim, quando o pregador perguntava para ele: até que hora que eu posso ir, pastor? Aí ele respondia assim: o senhor pode ir até a hora que você quiser. Nós vamos embora às 9h30. Que maravilha, né, igreja? Não é verdade? As coisas de Deus têm que ter ordem, tem que ter essência. Então vamos lá, os dons espirituais. Vamos passar aqui alguns nessa noite. Se não der tempo, a gente termina na outra, quinta, se assim for do agrado e da vontade do nosso Jesus. Versículo 8. Então, em primeiro lugar, o dom é dado para utilidade, sim ou não? Deus te dá um dom, é para que todos vejam, né? O irmão Carlos pregando: olha, é
fogo. Aquele irmão tem fogo, irmão. O dom é para servir. O dom é para servir a igreja. Ninguém tem que ficar besta no dom, não. O dom não é da pessoa, o dom é de Jesus. Então vamos lá. Quais dons que Deus dá para a igreja? Escute o que eu vou dizer para você, igreja. 1 Coríntios 12 está uma lista dos dons. Ali está os 9 dons espirituais. Mas em Romanos 12 está os dons que a gente viu na quinta passada, que são os dons de serviço. Mas nós temos também em Efésios capítulo 4 os dons ministeriais, que nós vamos chegar lá. Mas aqui estão os 9 dons espirituais, amém? A Bíblia fala mais ou menos uns 20, 23 dons. Me fugiu agora o número exato. Mas vamos lá. Primeiro dom, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da... É dada a palavra da igreja? Observe que Paulo não diz é dada a sabedoria. É dada a palavra da sabedoria. Não confunda esse dom da palavra da sabedoria com Deus dar sabedoria para alguém. Tiago diz: se alguém é falto de entendimento e sabedoria, peça a Deus, que é generoso e dá a cada um. Irmão, sabedoria Deus dá para toda a igreja, sim ou não? Sim. Mas a palavra da sabedoria é um dom. Eu vou te mostrar a diferença. Olha só. Isso é importante porque ele não está falando de uma pessoa naturalmente sábia ou estudiosa, mas de uma revelação específica dada pelo Espírito Santo para uma situação específica. É quando o Espírito Santo concede a alguém uma orientação divina para resolver uma situação que humanamente não teria uma resposta adequada. Igreja, a pessoa que tem sabedoria, ela pode não necessariamente ter um dom da palavra de sabedoria. Por quê? Porque a palavra de sabedoria, ela vai ser manifesta, esse dom, em um momento específico. Você já recebeu um conselho, irmão, ou alguma coisa, de uma pessoa da igreja que era até simples, você não dava nada para ela? Mas de repente você contou o seu problema, Deus parece que iluminou. O dom, irmãos, não vem na hora que a gente quer. Não é assim. O dom acontece na hora de Deus, ele manifesta quando ele quer e quando. Se ele não quiser manifestar, ele não manifesta. Então guarde isso. É uma palavra, igreja, que humanamente você fala: de onde essa pessoa tirou isso? De onde essa pessoa tirou esse conselho? Eu vou te dar exemplo bíblico, aí você vai compreender melhor. Olha só. Olha só. Jesus diante da mulher adulta. A lei de Moisés dizia o quê? Apedreja. Apedreja. Ela tem que morrer, ela não derrou. Apedreja. Jesus fazia o quê, igreja do Senhor? Ele escrevia na areia, diz a Bíblia. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Glória a Deus. Amém. Nosso Jesus é lindo. Olha o que Jesus fala. A lei de Moisés diz que tem que apedrejar. Mas se alguém dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Como que você resiste a uma sabedoria dessa? Quem não tem pecado? Irmão, quando esse dom se manifesta, se tem uma discussão excessada, como que a gente vai resolver? Não, acabou. Quando esse dom se manifesta, a solução chega. É uma coisa, amor, que não tem como você contrariar, é a sabedoria de Deus. Não é só sabedoria, é uma revelação de Deus para uma circunstância. A Bíblia diz que todo mundo, com as pedrinhas na mão, né? Peraí, como é que é? Se eu não tiver pecado, eu posso
exemplo bíblico desse dom. Olha só, irmãos. Os irmãos lembram? Trouxeram diante de Salomão duas mulheres, trouxeram seus filhos e disseram: essa mulher dormiu em cima do filho dela e matou o filho dela, mas de manhã ela trocou os filhos e estava aquela guerra. Não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, ela quer pegar meu filho. Não, ela quer pegar meu filho. Traga uma espada, vamos partir a criança no meio. Irmãos, a mãe verdadeira não deixa matar o filho, mas a outra dizia: mata. Mas a mãe verdadeira não pode entregar para ela: não mata meu filho, não. A palavra de sabedoria, quando ela se manifesta, acabou a discussão, acabou a guerra. É porque a sabedoria de Deus, ela se manifestando. Então guarde isso, não é só ter sabedoria. Eu posso ter sabedoria, você pode ter sabedoria, não quer dizer que eu tenho o dom da palavra de sabedoria. Amém? Os irmãos entenderam esse dom? Amém. Peça para Jesus, igreja. A ideia aqui não é só a gente aprender, é aguçar nosso coração. O Senhor quer dar dons à igreja. E o apóstolo Paulo diz: procure os melhores dons. Só que tem outra palavra ali. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do... Vamos lá, igreja. A palavra do conhecimento. Qual que é a diferença? Vamos lá. Paulo não diz simplesmente conhecimento, mas palavra do conhecimento, indicando uma comunicação específica concedida pelo Espírito Santo. O que é a palavra do conhecimento ou da ciência? É a revelação sobrenatural de um fato, uma informação ou uma verdade que a pessoa não poderia conhecer pelos meios naturais. Se a palavra da sabedoria é Deus dando uma revelação para uma situação, a palavra da ciência é Deus dando uma revelação da situação. Os irmãos, entendeu? Quem tem o dom da palavra da ciência, irmãos, ou do conhecimento, é o que as pessoas chamariam hoje de dom de revelação. Eu pregando aqui, por exemplo, eu estou pregando, e Deus me fala, me mostra algo da irmã Graça, né? Estou sentindo que ela vai passar um dinheiro para mim, por exemplo. Vamos falar sério, o negócio é sério. Ó, a irmã está sentada aqui, eu estou pregando. Se eu tenho esse dom, Deus me mostra, pode ser uma visão, Deus fala comigo, não sei, irmãos. É a ciência de Deus. Deus está ciente do que aconteceu. Ela falou uma coisa que só ela e Deus sabia naquele quarto. E Deus fala para mim o que ela falou, o que ela pensou. Esse é o dom da palavra de ciência. Alguns chamam de dom, né, de revelação. Eu acho maravilhoso, maravilhoso esse dom. Porque esse dom, ele consola, ele exorta. Alguém lembra um exemplo bíblico? Eu estou enrolando a língua. Jesus disse para a mulher: vai lá chamar o seu marido, mulher. Vai lá, filha, vai. Mas eu não tenho marido. Opa! Olha o dom da palavra da ciência se manifestando. Muito bem, você disse a verdade. Você já teve 5. E o que tem agora ainda não é Deus. Esse dom, lógico que Jesus não falou isso para humilhar ela, mas para que através desse confronto Jesus a salvasse. Vocês percebem, irmãos, que os dons glorificam
a Jesus. Glória a Deus. Quem já viu esse dom se manifestando? Glória a Deus. Só um. Ô Jesus, ele já viu assim, irmãos. Ó, nós vamos falar esse, só mais um. Aí na próxima quinta a gente volta a falar dos dons. Esse dom da palavra ciência, ele não é inteligência, não é investigação, não é experiência, estudo, não é adivinhação. É uma informação revelada pelo Espírito Santo para cumprir um propósito de vida. Olha só. Enquanto a palavra da sabedoria revela o que fazer, a palavra da ciência revela o que ninguém poderia saber naturalmente. Então vocês viram aí? Primeiro exemplo bíblico de Jesus e a mulher samaritana. Outro exemplo bíblico: Ananias e Safira. Quem lembra desse episódio? Ananias e Safira vendem a propriedade, vai falar para Pedro: vendemos pelo valor integral. Pedro diz: por que você mentiu para o Espírito Santo? Então Deus revela a situação. E mais um caso, os irmãos lembram de Elias e Geazi? Lembra quando Naamã, a Mônica pregou aqui, né, de Naamã? Quando Naamã é curado, ele quer dar presente, sim ou não, pastor? Ele quer dar presentes. Só que daí o profeta fala: não, pode levar os presentes. Só que o Geazi fala: o Naamã estava indo embora, ele corre atrás e fala assim: meu senhor se arrependeu. Chegou o povo lá, nós temos que fazer umas coisas lá, me dá uns presentes aí. Quando o Geazi chega em casa, Eliseu diz: onde você estava? Nem um lugar, nem outro. Meu coração estava com você, Geazi. Sabe, para dizer, Deus estava me revelando. Você pegou as coisas de Naamã? Então, assim diz o Senhor: pega a lepra dele também. Irmãos, é muito lindo os dons espirituais. Eu creio que Jesus quer dar ainda, Jesus quer fazer, mas nós temos que buscar o Senhor. Agora, pelo amor de Jesus, irmãos, olha isso aqui: exercer a chamada palavra da ciência na carne, ou inventar revelações em nome de Deus, é algo gravíssimo. Isso pode ferir vidas, trazer confusão à igreja e desonrar a obra do Senhor. Quantos já viram isso aí, irmão? O irmão lá, pastor Marconi, falou que meu filho ia ser curado e meu filho morreu. Irmãos, agora eu te pergunto: Deus é Deus de confusão? Não. Falaria eu e não cumpriria? Diz a palavra do Senhor. O Senhor vela para cumprir sua palavra, igreja. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Os irmãos percebem, irmãos, como que a gente que serve na igreja tem que ter muita responsabilidade com as coisas de Deus, andar na presença do Senhor, para não fazer as coisas de Deus com confusão, para não fazer as coisas de Deus na carne. Imagina um dom desse, dom da palavra de ciência. Ah não, eu pensei que Deus tinha falado para mim, mas não era não, desculpa aí, tá, irmãos? Depois que a palavra é lançada, último dom dessa noite, aí a gente vai para as próximas quintas conversando. Vamos seguir de acordo com o versículo. A próxima, filho, próximo versículo, o 9. Ó, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Então nós já aprendemos sobre dois dons: palavra da sabedoria, que é uma palavra manifesta numa hora específica. E não é assim a pessoa dizer: olha, vai se manifestar a sabedoria, vai se manifestar. Não, irmãos, é Deus. Ele pode manifestar uma vez e nunca vai manifestar. O dom é dele. O dom é dele. Aí a palavra da
da ciência, que muitos chamam de dom de revelação, quando Deus revela circunstâncias, pensamentos e situações. E aqui o dom da fé. Isso eu tenho, pastor. Eu tenho fé. Eu tenho o dom da fé. Não necessariamente. Nós precisamos entender, irmãos, o que a Bíblia fala da fé. A Bíblia fala de alguns tipos de fé. Por exemplo, existe a fé comum. Se você pega uma pessoa passando na rua ali agora, ele pode ter acabado de fazer uma coisa errada ou cheirado droga, né? Não sei, fez alguma coisa de errado. Você pergunta assim: você crê em Deus? Você vai lá na cadeia agora, o camarada que violentou, roubou. Você crê em Deus? Eu creio. Essa é uma fé. Só que essa é uma fé comum. A Bíblia fala de uma outra fé, que é a fé para salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Você crê em Jesus? Essa fé todo crente tem. Creio para a salvação. Só que essa fé, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui, não é uma fé comum ou uma fé para a salvação só. Sabe quem eu creio que tinha essa fé aqui? Os primeiros cristãos tinham esse dom. É a fé, irmãos, que você não tem um pingo de dúvida nenhuma situação que Deus vai fazer. Você simplesmente crê. Esse dom se manifesta também em uma fé sobrenatural para enfrentar circunstâncias. Você já parou para perguntar na igreja? Nós vamos orar. Como que os cristãos primitivos, eles diziam, e não eles, no Coliseu, enfrentando leões, eles não blasfemavam o nome de Jesus. É uma fé, irmão, para enfrentar circunstâncias. Teve um homem que me foge a memória agora. Ele começa a ser queimado numa fogueira, e a turma falando: blasfema o nome de Jesus, nega o nome de Jesus. Olha a fé, irmão, sobrenatural manifesta. Aí ele diz assim: Jesus nunca me fez um mal. Oh glória! Eu sirvo a Jesus há tanto tempo, Ele nunca fez nada de mal para mim. Por que eu vou negá-lo agora? Lembra daquele louvor? Eu sou a semente do sangue dos irmãos sangrando. Pode acender a fogueira. Às vezes a gente pensa aqui, irmãos, que nós não temos a fé deles, mas essa fé manifestada pode ser manifestada numa circunstância diversa. Quem sabe naquele dia que você foi tão humilhado, quem sabe naquele dia que você foi tão desprezado, mesmo assim você perseverou. Quem sabe não foi esse dom que Deus te deu, e esse dom se manifestou naquela hora. Então, igreja, fique com esses 3 dons, e na próxima quinta